Olá, Michele, Enio. Fala, Olá, Fernando. Fernando. Boa Olá, tarde. turma. Boa tarde. Boa tarde. Olá, turma. Quem está presente já aqui no nosso EngTech Week. Mais um dia com muito conteúdo bacana, com certeza. Bom, pessoal, contando um pouquinho mais para vocês aí. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Barradas, sou Head de Marketing e Comunicação aqui da Engineering, companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital. Contando um pouquinho mais para vocês, hoje a gente vai ter um super papo aí com o Enio sobre migração de plataforma digital para a nuvem, com o nosso grande apoio aí, nosso especialista Michele Ligor. Tá? Contando um pouquinho mais sobre esse nosso evento, quem ainda não teve a oportunidade de participar dos vídeos já passou, teremos outros ainda amanhã e na sexta-feira. Tá? Esse evento nada mais é um evento idealizado internamente o ano passado. A gente sentiu uma necessidade enorme de compartilhar com os nossos colaboradores o que a gente costumava fazer com os nosnos parceiros, em 2020. E aí, com essa nossa ânsia de querer mostrar um pouco mais sobre os nossos valores de mercado aí internamente, a gente criou o EngTech Week, até a princípio em comemoração à Semana da Tecnologia, do profissional de TI, e foi um grande sucesso. E com esse grande sucesso, a gente resolveu inovar em 2021, ampliando o objetivo inicial para incluir um público externo que pudesse absorver também esse conteúdo tão bacana que a gente trouxe, só que uma nova roupagem aí, trazendo alguns clientes, nossos principais aí, clientes de mercado, para que pudesse trazer aí um pouco das visões e experiências sobre os projetos relacionados aos temas que somos super experts, que é a inteligência artificial, API, dados, cloud. E fica a dica, a nossa semana já começou, esse é o nosso terceiro encontro. A gente ainda vai ter 2 encontros amanhã e na sexta, volto a repetir, com um conteúdo super bacana, onde a gente vai trazer sempre um convidado especial, No caso, hoje, é o Enio, gerente sênior de marketing, base e seguros da TIM, e Michele Ligor, diretor comercial dos mercados de telco e mídia aqui da Engineering, tá? Bom, dado aí essa apresentação, quero dar a palavra para o Enio para falar um pouquinho mais aí sobre o seu papel hoje na TIM, Enio. Conta um pouquinho mais para a gente. Claro, Fernando. Primeiramente, boa tarde aí, Fernando, equipe Engineering e a todos, que estão participando aqui desse bate-papo tecnológico, Então, acho que, em primeiro lugar, é agradecer essa oportunidade, Afinal, o assunto de tecnologia, ele é sempre bem-vindo nos dias atuais e ao futuro, E assunto, assim, inclusive, para horas, de bate-papo, de conversa. Bom, mas falando um pouco de mim, aqui eu estou na TIM há pouco tempo, quase 17 anos, então tem um pouquinho de tempo que eu já estou aqui, passei por várias áreas da empresa, mas hoje eu tenho o privilégio de fazer parte do time de marketing e trabalhar com foco principalmente em serviços digitais que têm toda essa pegada tecnológica, de inovação, que sempre foi um DNA da TIM, e a gente sempre busca esse reforço dentro do mercado. Então, hoje é um pouco essa a minha atuação e acaba sendo muito forte, a atuação junto com o time também da Engineering aqui. Bacana, bacana. Michele, sou todo ouvidos, conta um pouquinho mais sobre seu papel aqui na Engineering. Acho que vale a pena, principalmente agora que a gente abriu o evento para o público externo, Acho que o público interno conhece muito o Michele, O Michele, ele perfila por várias áreas. A gente tem aí mais de 800 colaboradores, mas todo mundo com certeza conhece muito o Michele, porque o Michele ele está sempre muito presente nos projetos do marketing, principalmente. Muito obrigado. Conta um pouquinho mais para a gente, Mi. Imagina. Obrigado a você. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Eu vou ter um português menos agradável do Enio, pela origem italiana, que não precisava nem dizer que não sou brasileiro 100%, mas é muito prazer, é uma grande honra de estar aqui com todos vocês. Meu nome é Michele Liguoro e estou na Engineering há mais ou menos 6 anos e algum mês, muito desafio e já desde o início trabalhando nessa onda de transformação digital, A Engineering sempre foi muito focada em tudo que é inovação, em tudo que é novidade, inclusive no mercado de TI. Então, desde o início, a gente começou a trabalhar com tudo que
depois vai ser o foco principal desse nosso webinar hoje, né, da parte justamente de transformação digital aplicada a aplicações referentes a gerenciamento de parceiros e conteúdo, né? E o trabalho com o Enio foi bacana, foi interessantíssimo, criamos muitas coisas interessantes. Eu sugiro todo mundo ficar até o fim, porque tem coisas que podem ser enriquecedoras e inspiradoras para muitas pessoas, Fernando, tá? Mas não quero queimar as etapas. Inclusive, passamos por situações que é melhor nem trazer aqui, né, Miquel? Não, aquelas a gente deixa fora, por favor, tá bom? Mas aquelas bacanas a gente coloca aqui e compartilha com todo mundo. Bom, devo perceber que a gente tem aí uma parceria de longa data, né? Team Engineering, assim, são parceiros há muito tempo, digo aí, há mais de 10 anos, com certeza. E entre todos esses diversos projetos que nós já fizemos, recentemente a gente tem atuado aí muito com um projeto denominado como HubTech, né? Que é a questão da migração da plataforma digital de serviços para esse novo momento. Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre isso, sobre esse projeto que vocês têm feito aí na TIM. A gente sabe qual desafiador a TIM é enorme, né? Então, está presente em diversos países, como também Engineering, e a gente sabe que essa parceria vem de longa data, né? Com certeza. Enio, por favor, porque senão Claro. parece que eu faço comercial aqui, melhor que não. Por favor, você. Claro, olha, assim, eu vou te falar que essa parceria, ela tem bastante tempo, acho que o Michele vai até depois falar um pouco mais ali, porque ela começou, inclusive, né, fora do Brasil, né, começou ainda na Itália, mas acho que aqui, para a gente, assim, o HubTech, ele representa, de fato, um divisor de águas, né? A gente vivia um mundo e, após o HubTech, esse mundo virou um mundo novo, né? Um Exatamente. mundo muito melhor para a gente. Então, hoje o HubTech para a gente significa a nossa principal ferramenta, né? Quando eu falo de marketing e serviços digitais, né, é uma ferramenta de controle, é uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta que visa aplicar as regras de negócios contratadas pelos clientes, né? Então, você imagina como isso, de fato, pode mudar, né, o mundo, não apenas para a TIM, né, como uma operadora que é responsável por essa base enorme de clientes, como também para o cliente, né, que vivia num mundo ali, meio que de escuridão, e com essa tecnologia que o HubTech trouxe, foi possível fazer todos esses controles, foi possível entregar mais qualidade e, consequentemente, ver a nossa base de clientes cada vez mais satisfeita, né, com o que recebe de forma muito transparente, né? Então, acho que isso realmente, para mim, é um grande divisor de águas de antes do HubTech aqui no Brasil, que é o que eu posso falar da minha experiência, né? E após a implementação do HubTech, né? Então, para mim, realmente foi um divisor de águas. Eu não sei se o Michele concorda comigo. Não, eu concordo demais. Nas prévias eu falava muito isso, sabe? Essa parte de transformação digital para os clientes, eu acho que é realmente o X da questão. A transformação digital serve justamente para isso, né? Aproximar grandes empresas, grande realidade de business ao consumidor. E eu me lembro que a versão anterior do HubTech se chamava Centro Stella, em italiano, né? Centro Estrela, que já era uma boa inovação, mas com certeza não estava colocando na mesa todas aquelas features, né, aquelas funcionalidades que o HubTech trouxe, como, por exemplo, do controle do ciclo de vida do cliente, né? A gente sabe que provedores de serviços são maravilhosos e conteúdo, serviço, é o que está movendo justamente toda a transformação digital. Mas tem também provedores de serviço que não são muito honestos, vamos dizer assim, e tenta se aproveitar desse canal aberto para os clientes. Então, o HubTech vem justamente para dar uma regra nesse jogo que acontece entre a operadora e os clientes finais. Então, é bacana. Então, transformação digital para os clientes finais. Então, não é somente introduzir gerenciamento de grandes volumes de dados, colocar API e todos aqueles termos que são mais tecnológicos, que nós somos até acostumados a usar no nosso dia a dia, né? Mas uma coisa, inclusive, mais humana, aproximar
a grandes empresas, grandes nomes aos usuários, personalizar as ofertas, tanto que se fala de hiperpersonalização agora, né? Inclusive com argumentos de comércio eletrônico, de e-commerce. Você estava fazendo um exemplo bacana, né, do carrinho, das compras que você consegue fazer periódica, porque a plataforma começa a te conhecer, começa a te oferecer coisas referentes ao seu perfil, às suas compras mais frequentes. Então, realmente fico muito feliz dessa fala do Enio, porque o nosso objetivo, podemos dizer, Fernando, que foi um objetivo alcançado, né, dos dois lados, né, introduzir tecnologia, mas, afinal de contas, para os clientes finais, para que os clientes finais se sintam mais perto das grandes instituições, das empresas de porte nacional e além do nacional, como a TIM Brasil, por exemplo. Então, a evolução tecnológica é isso, né, Michele? A evolução é justamente a gente entender ao longo desse nosso percurso quais são os gaps ou quais são as melhorias que nós precisamos desenvolver para atender cada vez melhor o cliente, né? Porque já não é mais uma questão apenas de preço, né? É uma questão também de qualidade, do que a gente entrega e de como a gente entrega. Então, acho que isso faz toda a diferença mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Bacana. É isso mesmo. Enio, deixando um pouquinho isso mais factível, né? Com essa questão da migração da plataforma, você falou sobre controle, segurança, novas aplicações de regras para o negócio. O que de fato isso mudou para o consumidor final? Como isso refletiu lá? Ele contrata planos avulsos? Deixa isso um pouquinho mais claro para as pessoas que estão nos escutando. Talvez não tenha ficado tão simples de entender assim. Acho que é legal quando as pessoas elas entendem, putz, é realmente isso que aconteceu. Então, quando a gente fala de tecnologia, tem coisas que são às vezes tão complexas que eu falo isso porque ontem a gente estava falando sobre inteligência artificial e é um assunto tão complexo e a gente tentava deixar da maneira mais simples possível para as pessoas absorverem isso. Claro, Fernando, vamos lá. Olha, assim, internamente, né, quando a gente avalia todo esse trabalho que foi feito, né, com o HubTech, que foi realmente uma transformação onde eu tinha vários integradores com falhas de regras de negócio, enfim, com todas essas questões que nós pontuamos e conversamos um pouco aqui, nós conseguimos perceber vários impactos positivos, né, lógico, principalmente dentro da nossa base de cliente, né? Mas eu acho que um exemplo principal que fica muito latente aqui, um pouco desse nosso discurso também, é a satisfação, né? Então, quando eu olho um pouco mais para trás, aí falando mais ou menos de 2016, talvez agosto, setembro de 2016, a TIM era líder de reclamação na Anatel por questões relacionadas à falta de controle justamente de contratações ou até mesmo de tarifações indevidas. Por exemplo, digamos que o Fernando contratou um serviço que ele tem que pagar todo mês um valor X. Como o Michele colocou, né? Se esse parceiro for um parceiro que não joga tão na bola assim, pode ser que essa tarifação, mesmo que tenha que ser uma vez por mês, esse parceiro ele pode tentar fazer a tarifação diariamente, às vezes até mais de uma vez por dia. E a gente só iria descobrir aquilo quando o cliente recebe a fatura dele. Então, era cada surpresa negativa, era muito, muito problema realmente, eram tempos sombrios, digamos assim, né? E de lá para cá, nós tivemos uma redução de aproximadamente 900%. Eu vou repetir só para ficar claro, porque não tem nenhum zero a mais aqui, nenhum a menos. 900% de redução de reclamações. Então, é um índice realmente assim astronômico. É customer-centric mesmo. Exato, exato. Então, óbvio, quando a gente avalia impactos relacionados a esse movimento, nós tivemos perda de receita? Sim, tivemos perda de receita, mas quando você avalia a satisfação do cliente, você tem outros ganhos. Ou seja, você tem o ganho desse cliente ficar mais tempo na sua base, você tem o ganho desse cliente pagar a conta, porque ele deixa de ter erro na conta dele, então ele passa a ter um pagamento, ele passa a ser mais adimplente, né? Então, assim, tem vários ganhos que a gente consegue perceber, mas, sinceramente, esse índice de redução de reclamação, eu saio de último lugar em 2016 e hoje a gente está disputando o primeiro lugar, lugar de destaque entre as operadoras menos reclamadas, né? Então, assim, realmente é um case de sucesso em que a gente consegue perceber, principalmente nas contratações avulsas, né? Quando a gente fala de serviço digital, hoje a gente tem praticamente duas formas, né, do cliente acessar e ter acesso a esse tipo de serviço, seja ele contratando o serviço de forma avulsa, e é muito aqui que o HubTech consegue ter esse controle das regras de negócio, ou seja, se o cliente tem que pagar todos os dias,
ele paga apenas todos os dias, mas não 2 vezes por dia ou 5 vezes por dia, apenas uma. Se o serviço é cobrado semanalmente, a gente consegue fazer com que ele seja cobrado apenas uma vez por semana. Então, além de outros ganhos que a gente consegue ter também dentro desse movimento aqui de plataforma, né, que nós estamos abordando. A outra forma dele fazer também o acesso é quando ele contrata um plano que já vai com serviço incluso. E o HubTech também faz essa regra de elegibilidade. Então, ele vê qual é o plano daquele cliente e ele já entrega para aquele cliente o pacote de benefícios que ele tem por direito de acordo com o plano ou com a oferta que ele tem. Então, acho que vocês estão conseguindo perceber aqui o nível de relevância, né, dessa, não apenas da parceria, mas dos resultados que a gente começa a colher, né, a partir do momento em que a gente evolui e avança tecnologicamente. Né? É bacana demais. Vou falar mais um pouco, hein? A gente já tem pessoas aqui no nosso chat já falando. Realmente, o atendimento melhorou muito. Opa! Eu vi o comentário, não queria falar nada. O comentário foi bacana demais. Isso foi muito legal. Sabe, Fernando e Enio, a gente fala muito de customer experience, customer success, que são palavras em inglês que a gente coloca no dia a dia, às vezes também para fazer bonito, né? A palavra em inglês sempre dá um charminho no negócio. Mas esse aqui é a prática, sabe? É realmente como a tecnologia vai na prática, no dia a dia das pessoas. Ou seja, como eu faço para fazer isso? Como eu faço para passar de 900% de reclamações lá no último lugar, com a satisfação do cliente, a um dos primeiros? Exatamente com isso, né? Aproximando o cliente final, ouvindo o cliente final, e entendendo qual é às vezes, tomar umas decisões, e é importante defender algumas decisões importantes, né? Tem decisões que realmente são importantes, assim, eu olho para a receita, eu olho para o meu cliente, né? É o que o Enio falou, eles olharam para o cliente, e aí quando a gente olha para o cliente e entende a sua necessidade, é dessa maneira que a gente tem um retorno, 900% e chegando no topo. No final das contas, quando você olha para o cliente, você gera resultado como consequência, não é? Que é um pouco disso, você tem uma redução de cancelamentos, então eu tenho muito menos clientes cancelando a minha operação aqui para ir para a minha concorrente. Eu tenho muito mais clientes pagando a conta em dia. Eu tenho muito mais clientes ficando mais tempo usando os serviços digitais, porque esses sim são os que eles contrataram de verdade, entendeu? Então, isso tudo gera um efeito de confiança mútua entre empresa e cliente que é muito consequência dessa parceria aqui também, entendeu? Entendi. Bacaníssimo. E vem cá, Michele, você que também tem atuado bastante tempo nesse projeto, hoje, qual é o volume de transações que acontecem no HubTech? A gente já entendeu, né, o grande motivo e seu grande benefício, né, que foi realmente colocar o cliente no centro de tudo. Mas e o volume de tudo isso? E os números são realmente impressionantes, né? Porque o HubTech gerencia mais de 50 parceiros, cerca de 50 parceiros. Os parceiros são aquelas entidades que geram conteúdo, tá? Para depois ser vendidas justamente seguindo os canais da TIM Brasil. Então, cerca de 50 parceiros, estamos falando de cerca de 1,5 bilhão de transações mês, chegando a pico em determinados momentos de ofertas, né, de 2.000 transações por segundo. Então, são números expressivos, né? A gente está falando da TIM Brasil, não está falando de pouca coisa. Então, milhões de clientes que, em determinados momentos, até, por exemplo, promoções específicas usando canais de TV, aí você tem picos incríveis de uso e de acesso a esses serviços. Então, tem que ser pronto, tem que ser bastante parrudo para poder sustentar esses volumes. Então, os números são realmente expressivos, Fernando, e tem que reagir de forma rápida, porque depois, se você tem que cuidar de cada cliente como uma unidade, você tem que ser rápido, mesmo nesses momentos que nós chamamos de montanha-russa, né? Nesses picos de uso da plataforma, nesses picos de erogação dos serviços. E uma coisa que tem... desculpa aí, Fernanda, que eu queria complementar aqui para o Michele se preparar, cara, porque assim, nós estamos aqui no marketing preparando vários planos, várias ofertas, várias coisas aqui, chegando Black Friday, chegando Natal, então, cara, vai aumentar essa base, vai aumentar essas transações aí. Opa! Fica atento, bota lá os botõezinhos para funcionar direitinho, que vai aumentar, viu, Michele? É por isso...
Na verdade, a gente vai depois na linha por que a plataforma foi pensada dessa forma, porque justamente para seguir o que você está pensando de fazer, viu? É isso aí. Que bacana, né? Não, e a gente sabe a movimentação tem que ser rápida, tem que ser ágil, principalmente no mercado de tecnologia / telecomunicação, é um mercado super competitivo, né? Então a gente tem que estar sempre realmente inovando, pensando realmente o que pode ser feito de melhorias para realmente acontecer esses tipos de conversão. E aí, falando um pouquinho mais sobre a questão do HubTech, né? Quais as necessidades, né, que motivaram essa migração dessa plataforma para a nuvem? Do que era on-premise e agora? Exatamente. Se me permite, Enio, eu sou um técnico nato que depois passou para a área comercial, né? Fazer o quê? Mas, efetivamente, como você falou, Fernando, o Centro Estrela, que era o avô, o bisavô, na verdade, do HubTech, era uma plataforma totalmente on-premise. Então, era em cima de servidores físicos, etc., etc. Então, máquinas, tempos de aquisição de novas máquinas, um pesadelo que todos os clientes de TI ainda enfrentam, porque essa parte de máquina física ainda existe, né? Então, a parceria Team Engineering gerou a possibilidade de fazer essa evolução do HubTech, do Centro Estrela para o HubTech já em nuvem. Então, se você pensa que cerca de 5 anos, na verdade 5 anos é um pouquinho, a Mônica Carvalho me corrige, porque são um pouquinho mais que 5 anos que nós temos o HubTech no ar, já começou em cloud. E se você pensa bem, Fernando, 5 anos atrás não tinha toda essa onda de nuvem, dos diferentes cloud providers, não vou falar nenhum nome para não decepcionar ninguém, mas se falava de aplicações em máquinas físicas. Então, essa migração para o cloud deu justamente essas agilidades que o Enio está falando agora, de poder ter escalabilidade em poucos segundos. Se você pensa que para instalar um servidor, entre uma requisição de compras e a instalação física de um servidor em um data center, com todas as conexões, mais ou menos um tempo aceitável é 90 dias. Enquanto você coloca a ordem de compras, a máquina chega, desempacota, coloca lá, conecta tudo, configura. É mais ou menos 90 dias. Com cloud, você consegue isso em 90 segundos. Você consegue escalar hardware, consegue escalar potência computacional até automaticamente. Ou seja, quanto mais o aplicativo precisa de recursos, tanto mais o cloud, a nuvem, consegue te providenciar essas capabilities. Essa é, obviamente, uma somente das peculiaridades do trabalho em cloud, né? Tem muitos mais vantagens, né, de ter aplicações rodando em nuvem. Então, isso serve justamente para esse tipo de coisa que justamente o Enio fala, onde você, por exemplo, tem um capacity, né, de uma promoção, falando, essa promoção vai impactar 10 milhões de clientes. Só que você não tem certeza que os 10 milhões de clientes vão contratar aquele serviço. Pode ser 12, como pode ser 8. Como você faz para estruturar essa variabilidade? Justamente o cloud trouxe esse tipo de capability, a possibilidade de escalar automaticamente os recursos e poder responder, por exemplo, a uma Black Friday, onde você... Uau. O objetivo é atingir todos, né? Muito mais excelência. Exatamente. Então, não é aquela lentidão, não vai ter aquela lentidão. Por quê? Porque o sistema vai escalar, vai usar mais recurso e você não vai ter gasto desnecessário. Porque depois disso, o sistema volta a trabalhar com um número reduzido de máquinas. Então, você usa as máquinas no momento certo, no momento de pico da sua montanha-russa, né? Então, até eficácia nesse sentido, né? Então, isso eu enxergo como a melhor o maior benefício de ter uma solução como a HubTech em nuvem e não em máquinas físicas. Tá? Não sei se eu consegui te explicar bem, Fernando, um pouquinho a visão nesse sentido. Para mim ficou super claro. Ele quer compartilhar alguma coisa? Só para reforçar aqui também que para nós isso foi completamente soft, tá? Assim, nós não tivemos nenhum tipo de problema, não sofremos nada, muito diferente da implementação, que talvez a gente possa explorar um pouco também quando nós começamos a implementar a ferramenta em 2016, 2017, concluindo 2018,
mas pelo menos essa migração agora para a nuvem para a gente aqui na TIM foi totalmente, sabe, transparente, a gente não viu absolutamente nada, foi uma experiência ótima. Oh, que bacana ouvir isso Bacana. do cliente, Fernando, viu? Isso realmente é impagável, isso é impagável, e não estava combinado. Não estava combinado, é maravilhoso isso. Muito Exatamente. Bom, muito bom. E aí, me diz uma coisa, a gente sabe que um projeto como esse, porque vocês estão fazendo uma mudança, obviamente, porque havia essa necessidade, tinha esse olhar diretamente focado no cliente, a gente sabe o quanto isso é desafiador, o quanto isso é complexo. Falando um pouquinho de investimento versus o retorno, como é que vocês enxergam isso hoje dentro da TIM? Olha, Fernando, você tocou nas palavras-chave aí, né? Realmente é sempre muito complexo e desafiador, porque quando a gente fala de uma operação como essa da TIM, você está falando de, né, você mexer em muitos sistemas, você, se tiver algum erro, você tem algum problema, você impacta diretamente a experiência do cliente, que é justamente o que nós estamos aqui, né, olhando para essa evolução, buscando sempre trazer a melhor experiência para o nosso cliente. Então, no início, isso foi realmente muito desafiador, né? Então, nós, junto com o Michele aqui, junto com o nosso time aqui de marketing e outras pessoas também da engineering, montamos várias estratégias, né? Mitigamos riscos, tentamos avaliar ali quais seriam os principais pontos, né, de criticidade desse processo como um todo, e começamos a fazer esse processo de migração aos poucos, né? E ao longo do tempo que a gente foi vendo que isso foi fluindo naturalmente, aí sim a gente começa a virar a chave numa velocidade maior até que esse processo seja concluído. E, mais uma vez, né, o que a gente sempre busca aqui é satisfação do cliente. Então, isso a gente entende que está sendo atingido, né? Acho que os números mostram isso, não apenas nessa redução da reclamação, mas a gente já começa a perceber, inclusive, o retorno e a retomada da receita, né, que nós tínhamos antes. Então, a gente começa a ver já um índice de crescimento, o que nos mostra que a escolha foi certa, né? A gente consegue entregar mais qualidade e, com essa qualidade, a gente consegue rentabilizar, né? Que acho que é um pouco disso que todas as empresas buscam, né? Lógico que nem todas enxergam isso como investimento, algumas enxergam isso como custo, né? Mas, no final das contas, agora a gente começa a perceber que realmente o retorno ele vem, e não apenas como a receita dessas contratações específicas, né? Mas tem efeitos colaterais ali que justificam muito esse tipo de investimento. Então, acho que aqui a ideia é continuar investindo e entender também quais são, né, no futuro, o que a gente pode continuar olhando, observando como evolução desse nosso negócio, né? Porque a inovação não para, né? A gente já teve um pouco dessa frase, já mudou um pouco, mas não deixa de ser verdade, né? Então, acho que é um pouco dessa visão que nós temos aqui internamente, né? Que isso gera contratações cada vez mais saudáveis e sustentáveis, né? Que gera esse ambiente de confiança que acaba sendo um resultado positivo para todos, né? Nós que estamos investindo e que estamos vendo, né, esse resultado, para o cliente que vê essa transformação acontecendo, e a ideia é que a gente continue fazendo esse tipo de investimento para continuar colhendo esse tipo de resultado. Fernando, se me permite, existe uma palavra que todas as operadoras odeiam, que se chama churn. Então, quando você consegue baixar o churn, que é o índice de mudança de um cliente de uma operadora para outra, aí realmente você está indo no caminho certo, sabe? E tem vários numerzinhos que você usa para verificar se aquela direção é a certa ou errada, e isso também serve. Então, a satisfação do cliente, o retorno do investimento, mas também a taxa de churn, quantos clientes continuam com você, são todas coisas que são um retorno de investimento. Eu gosto muito quando se fala de investimento e não de custo, porque acho que isso é o espírito, efetivamente, depois de quando a gente fala de transformação digital, né? Que é sempre, tem que ser bem planejado, então tem que ter um controle bem feito. Você não pode entrar na transformação digital simplesmente assim, só pela onda, pela moda. Tem que ter um planejamento muito bem feito, e também nós, né, a Engineering consegue fazer isso com programas de consultorias específicos, né, que define um pouquinho qual é o roadmap de transformação digital. Isso é fundamental, senão você começa a gastar dinheiro e de forma descontrolada, sem entender quais são as prioridades, quais são as coisas para fazer. Mas é bacana não falar de custo e falar de investimento. Isso também é uma coisa
que gostei bastante da fala do Enio, muito Mas bacana. muito interessante mesmo. Entrando um pouquinho na linha operacional, né? Como o próprio Enio falou, quais foram os processos de migração dessa plataforma para a nuvem? E Kelly, eu acho que você talvez consegue Sim, nos explanar. com certeza, com certeza. Além de ter efetivamente o core da aplicação na nuvem, falando inclusive disso, a própria aplicação, o Enio deve se lembrar, mas nós tivemos uma auditoria da Anatel dentro dos escritórios da Engineering, porque a própria Anatel queria ver como os dados eram tratados, então como a Engineering na plataforma ABTEC tratava os dados. Então, isso também foi um momento singular. E por que foi no escritório? Porque estava em cloud. Então, não tinha como ir no escritório do cloud provider, e foi no escritório do provedor do serviço. Mas, além justamente da implantação da solução propriamente dita, houve, Fernando, um processo até longo, né, de migração dos providers, dos provedores de serviço para a nova plataforma. Então, houve justamente um momento de adaptação. Por quê? Porque mudavam as regras, mudavam até de forma importante o ciclo de vida da oferta e todos os controles colocados justamente no gerenciamento do ciclo de vida da oferta. Então, eram basicamente tantos projetos de migração, um para cada provedor de conteúdo, mas a vontade de colocar todos esses conteúdos gerenciados em uma plataforma mais moderna, mais evoluída e que pudesse controlar melhor o ciclo de vida, era tanta que a gente colocou no time do Eduardo Rossell, que é o nosso responsável da área ABTEC, mais de uma frente em paralelo. Então, a gente ficava falando com o provedor A, B, C, e começava a fazer teste com o provedor D, E, F, enquanto outros 3 provedores entravam em produção na nova plataforma. Tudo isso de forma transparente, porque, obviamente, o avião continua voando, né? Você tem que trocar o motor, mas continua lá no ar indo. Então, os serviços continuavam sendo erogado, então foi um desafio grande, bastante pessoas envolvidas, e isso foi possível só devido à grande parceria, grande coesão que se criou entre os nossos times, os times da própria TIM, né, as pessoas da TIM. Então, todo mundo trabalharam de forma coesa para que um projeto tão grande, tão importante, virasse um caso de êxito, né? Como a gente está demonstrando com essa palestra de hoje. Exatamente. O que o Michele está colocando, cara, assim, foi incrível o momento que nós vivemos ali, porque realmente era muito desafiador fazer. Acho que é uma frase quase que batida já aí, que é aquela, né, de arrumar os problemas e processos do avião com ele em pleno voo, né? E naquela época nós estávamos realmente assim em pleno voo, eram resultados astronômicos que aconteciam ali e qualquer problema poderia gerar realmente um impacto muito grande, não apenas em resultado financeiro, né, falando, mas também na experiência do cliente que tem o serviço, quando migra, deu um problema e tal. Então, nós debruçamos ali em vários aspectos, né? Fizemos mapeamento de risco de cada parceiro, quais eram cada particularidade, validamos e revalidamos regras de negócio por tipo de serviço. Então, foi realmente muito complicado, muito complexo, muito desafiador, mas se fosse fácil, né, qualquer um faria. Com certeza. Por isso que nós chamamos a Rabitec. Esse é ótimo. Esse é ótimo. Com certeza. E quais serão os próximos passos, né? Quais são os próximos desafios, né, do próprio Rabitec? Quais informações privilegiadas o nosso público pode receber aqui hoje? Pois é, olha o Enio assim, tem coisas que eu não posso falar, porque senão a Mônica Fonseca, ou a Mônica simplesmente, como todo mundo diz, me corta a cabeça, né? Que é nosso ponto focal na TIM para o ABTEC 2.0, vamos chamar assim, a nova versão do ABTEC. Mas os times já estão, na verdade, já existe um plano, Fernando, para introduzir um maior poder de decisão diretamente nas áreas de negócio, né? Uma das coisas importantes é que quando você tem que fazer alguma coisa nova na TI tradicional, né, você tem que pegar lá, desenvolver,
fazer os testes, fazer o deploy e depois rezar que tudo funcione bem. Na verdade, o ABTEC 2.0 vai ter uma série de novas funcionalidades, como, por exemplo, monetização de API, monetização das informações, que vai até criar novas linhas de negócio dentro da própria TIM, mas justamente esse poder de decisão que vai ser tirado das áreas técnicas e dado na mão das áreas de negócio, como justamente a área do N. Então, a gente vai conseguir, com o ABTEC 2.0, reduzir muito o time to market. Então, promoções relâmpago ou até promoções temporizadas, que você fala, nesse dia, nessa hora, tem que ter isso rolando. Depois de uma hora, isso não vai rolar mais. Todas essas coisas vai ser basicamente implementada na versão 2.0. Então, esse é um pouquinho de informações de bastidores, mas não fala para muitas pessoas, né? Aqui estamos em um fórum restrito, né? Então, isso é importante, porque justamente a TIM tem que continuar evoluindo e esse é o live motive, né? Obviamente, o ABTEC 2.0 vai trazer também redução de custo, que também é uma outra coisa que a gente não gosta de falar custo, mas é importante depois para os resultados, para os números. Então, o ABTEC 2.0 vai englobar funcionalidades que são de outras plataformas. Então, a própria área de TI vai ter um saving, justamente porque essas outras plataformas vai ser desligada e o ABTEC vai englobar essas funções. Então, você reduz custo de licenciamento, custo de máquina, custo de operações dessas aplicações e além de tudo, você vai ter uma concentração em um único lugar, um controle em um único lugar de todas essas outras funcionalidades que são mais de TI. E, obviamente, já falei da monetização de API, que é um desafio super interessante. Exatamente. Quando a gente fala justamente de API, a gente fala da possibilidade de ter informações, obviamente, compartilhada em forma segura, e seguindo as regras de confidencialidade dos dados, né? Então, LGPD em primeiro lugar, o que pode ser publicado ou não publicado, mas isso vai ser feito de uma forma simples, de uma forma automatizada, não mais trocando informações de forma amadora e seguindo regras. Você vai conseguir no ABTEC 2.0 criar as regras de compartilhamento de informações. Quais são os dados que você pode compartilhar? De que forma? Com que frequência? Até que nível desses dados você pode compartilhar? Então, Bacana. cara, o Enio vai ter trabalho para caramba. Mas Graças Michele, a Deus. eu tô feliz aqui, cara, de estar ouvindo tudo isso, tá? Porque, assim, no final das contas, né, eu acho que nós aqui, a gente fica sempre ansioso, né, para que essas melhorias, elas aconteçam, né, para que a gente possa sempre avançar e entregar melhores serviços, ou eu não digo nem melhores serviços, mas eu acho que melhores ofertas para cada cliente, né? Quando a gente conhece melhor o nosso interlocutor, eu acho que o diálogo flui com muito mais facilidade, né? E isso funciona também para essa relação que a TIM tem com a base de cliente. Então, eu consigo saber quando que aquela pessoa talvez esteja um pouco mais apta a ter uma oportunidade que vai melhorar ou a rotina dela, ou o custo vai melhorar para o nosso cliente também. Então, acho que essas melhorias, esses avanços tecnológicos, eles fazem muito sentido sempre, né? E é sempre importante também colocar que nós aqui da TIM sempre buscamos essa inovação, né? Acho que o DNA de inovação aqui já está muito tatuado na nossa marca, e não apenas na tecnologia, né? Eu acho que a gente tem percebido aí o movimento da TIM pelo nosso presidente Pietro, colocando várias coisas aí no mercado, várias notícias do que a gente está trazendo, coisas muito bacanas, mas eu confesso para você que quando fala de tecnologia, realmente acho que são os projetos mais divertidos, né, de participar, porque é emoção do início ao fim, como você colocou. Emoção quando começa e emoção quando reza para dar certo, né? Mas eu acho que a nossa experiência aqui tem sido sempre positiva, né? Sim, mas como você falou um pouquinho no início, tem também momentos escuros, né? Quando a gente fala de TI, quando a gente fala de projetos desafiadores que transformam tanto, né? Até a forma de trabalhar, né? A gente fala de agile, o Fernando falava de formas ágeis de desenvolver um pouquinho mais cedo. Então, isso pode gerar impacto, mas justamente
eu lembro quando penso a WebTech, penso a grandíssima integração que existe entre nós que trabalhamos e as pessoas da TIM. Então, basicamente, isso é que dá a diferença. A possibilidade de chamar as pessoas, resolver isso em tempo real, reduzir ao mínimo possível o desconforto para o cliente final, porque vamos falar a verdade, inovação é também um pouquinho sofrida. Você muda os processos internos da empresa, você muda a forma de trabalhar, você introduz inovação. Então, você basicamente está tirando as pessoas da zona de conforto. E quando você tira uma pessoa da zona de conforto, que pode ser inovação ou qualquer outro tipo de assunto, você enfrenta momento cinzento, né? E como você consegue superar esses momentos? Justamente com um trabalho forte. Eu gosto muito de falar, Enio, que o trabalho que foi feito com o time do Eduardo Rossell, com Lisandra, o João, a Kellen, as pessoas de operações que são incríveis, são justamente isso. Olha, me lembro muito bem um dia que tinha uma promoção do programa do Ratinho, se não me engano, tá? Eu sou italiano, então se eu falo Eu alguma já coisa lembrei do errada, episódio. nossa senhora, aí tinha um evento do Ratinho, e o Ratinho falou uma coisa que estava programada, obviamente, script lá, tudo bonitinho, todo mundo falando, não vai aguentar, não vai aguentar, a plataforma não vai aguentar, não vai conseguir. Aí o Eduardo, Michele, tinha o Vinícius, o Eduardo, outras pessoas que trabalhavam nisso, estamos monitorando, tranquilo. Não, mas eu tenho o Stricker na linha, ele está preocupadíssimo. Stricker, diretor da área de marketing. Não, perfeito. Aí todas as pessoas da engineering, com todas as pessoas da TIM na linha, acompanhando palavra por palavra, Fernando, o que o Ratinho falava na TV. Eu aprendi que era o Ratinho, porque até aquele momento para mim era um animazinho, né? Um rato. E na verdade não, é uma apresentação. Não é, mano, entendeu? Aí eu fiquei assim, mano, mas que é Firatinho que vai falar alguma coisa? Aí, não, Michele, liga aqui. Eu falei, não é a Globo. Não é a Globo, é a outra. Aí, beleza. Então, eu aprendi coisa e isso, esse é o grandíssimo diferencial, sabe? Essa sinergia que se cria, a forma de trabalhar em conjunto, até momentos tensos, né, de escalation, que sempre acontece, pelo amor de Deus, né, momento tenso de comunicação no dia a dia, mas que são no final resolvidos e a gente vai para a próxima página, para o próximo episódio dessa jornada maravilhosa de evolução. Bom, complementando rapidamente aqui, Fernando, eu não sei se eu vou estourar o tempo nosso aqui, mas... Não, ainda temos bastante tempo, fica tranquilo. Então ótimo. Porque o papo aqui, cara, se deixar, vai fluir aqui até 7, 8 da noite. Mas... Fácil. Cervejinha aqui do lado. Mas assim, eu acho que uma das coisas que também ajudaram e facilitaram muito esse trabalho é justamente essa diversificação dos times, né? Por exemplo, eu estou aqui de intruso, porque eu estou aqui na Tech Week e eu não sou um cara tão técnico, né? Eu sou muito mais comercial do que técnico, mas eu acho que essa fusão, né, dos conhecimentos, ou seja, o que eu percebo da falta do cliente, o que o cliente está reclamando para mim, e como você consegue interpretar essa necessidade, é o que traz um pouco do sucesso desse projeto, né? Um pouco de cada um, né? O conhecimento de cada um, a experiência de cada um, bota todo mundo numa sala, às vezes vai sair uma fumacinha um pouco mais cinza ali, mas no final das contas a gente sempre sai com uma luz no fim do túnel que se torna um projeto que se torna esse sucesso que a gente está vendo hoje, né? Então, é por isso até que a gente fica aqui ansioso no marketing, né, cara? O que vai vir, quando vai vir, porque a gente já começa a pensar em como é que eu vou levar isso de uma melhor forma para o meu cliente, né? Como é que eu vou fazer com que ele fique ainda mais satisfeito com o que a gente consegue fazer? Então, é um pouco disso aqui que a gente tenta promover sempre, e é por isso que esse bate-papo aqui, se não segurar a gente vai embora. Exatamente. Bom, agora, levando um pouquinho mais para o macro, tá? Enio, o que tem sido falado, discutido, mais aquecido, referente à tecnologia hoje dentro da TIM? Falando realmente mais do macroambiente mesmo.
Olha, falando assim do macro, Fernando, acho que a própria pandemia, né, ela trouxe ali um novo modo de lidar com a tecnologia. E uma das informações que a gente conseguiu ver ao longo desses últimos tempos foi justamente um grande aumento de ataques, né, ataques hacker ali dentro desse ambiente um pouco menos protegido que é a web, né, que é a internet. E o próprio hub tecnológico, o próprio hub tech, com esse controle das regras de negócio, ajuda muito a proteger o nosso cliente desse tipo de situação. Então, o que nós estamos fazendo hoje é olhando um pouco dessas novas tendências, né, com as coisas que aconteceram nesses últimos 19 meses aí de pandemia, como que a gente pode ou voltar um pouco mais àquela normalidade de antes, ou se adaptar, né, de acordo com tudo que avançou. Por exemplo, próprios serviços aí de telemedicina que avançaram muito com a pandemia, serviços também voltados até para a saúde e bem-estar, né, que as pessoas hoje começaram a se apropriar muito mais dessa linha também dentro de casa, já que ficaram muito tempo sem poder sair para enfim, né, aproveitar isso dentro de academias e afins. E outras tendências que a gente começa a perceber também, como leitura, a própria leitura digital se torna um pouco mais frequente, né? Então, muitas tendências ali vêm trazendo alguns insights para a gente. E também eu não vou falar muita coisa aqui sobre isso, porque já já vocês vão ver aí nas mídias algumas coisas novas que a gente está trazendo, mas sempre pensando Legal. aqui, né, para melhorar a rotina, trazer um pouco mais de eficiência para a rotina das pessoas, trazer um pouco mais de conforto, trazer um pouco mais de entretenimento, seja acessível não apenas pelo preço, mas também acessível à palma da mão, né, já que hoje todos, né, conseguem ter esse acesso aí na palma das mãos. Então, nosso objetivo é esse, é facilitar cada vez mais o acesso, entregando cada vez conteúdos mais relevantes e que façam sentido para cada um, né? Legal, já estamos ansiosos para saber o que vem por aí da TIM. Não é não, Michele? Com certeza, Bom, com certeza. O que o Enio falou é muito verdade. Eu acho que, com a vida da pandemia, realmente, o mercado da tecnologia houve uma expansão enorme. Não para menos, a gente tem visto aí nas empresas de tecnologia o turnover enorme que tem de pessoas entrando, saindo, voltando para a empresa que estava antes. Como é que vocês hoje enxergam, como é que as empresas conseguem entregar projetos com alta qualidade, com esse volume de turnover que tem acontecido nas empresas hoje? Falando mais, a princípio, de profissionais de tecnologia mesmo, né? Que eu vi pelos estudos ultimamente que houve aí um aquecimento de mais de 600%. Que eu começo a falar um pouquinho? Porque isso, na verdade, nós que da Engineering sentimos isso na pele, tá? Efetivamente, o mercado está extremamente aquecido e a Muita gente. pandemia proporcionou a possibilidade de não precisar mais estar fisicamente em um lugar. Então, você pode trabalhar para empresas que estão do outro lado do mundo, estando comodamente na sala da sua casa. E isso é extremamente complicado e desafiador, né? Mas, como, por exemplo, nós em particular, Fernando, como você sabe, obviamente, cuidamos muito da saúde das pessoas, tentamos ficar perto, esse sentimento de pertencimento à companhia, que é muito bem cuidado. Então, participar de eventos, e você é um grande promotor desses eventos aqui dentro, que deixa as pessoas vestir a camisa, né? Então, ofertando também uma visão e a possibilidade de trabalhar em áreas novas. Então, job rotation, existem várias formas, né, de poder fazer isso, e o mercado, justamente, ele continua atacando, você não tem como bloquear essa pesquisa, o fato de precisar de bons profissionais também em outros perímetros. Você pode... não pode barrar esses ataques, mas você pode aumentar a forma das pessoas se sentir parte exatamente desse ecossistema da empresa, tá? Então, Eu penso assim porque se a gente sentiu, imagina a TIM, né? Deve ter sentido muito, porque se nós somos mais de 800 colaboradores, a TIM deve ter muito mais de 10 mil, enfim. A gente teve sim, tá, Fernando? Tivemos aí vários casos, principalmente dos profissionais de TI,
né, com ofertas ali globais, e tivemos, sim, várias pessoas que saíram para outros países, né, para aproveitar essas oportunidades, inclusive pensando também na própria qualidade de vida, né, um pouco da situação do nosso país. Mas acho que é um ciclo, né? Acontece, a gente acaba também tendo oportunidade de promover, né, pessoas que também estavam desempenhando bem, contratar pessoas que também estavam no mercado, afinal de contas a gente sabe que aumentou muito, né, o nível de desemprego no país, com profissionais extremamente qualificados. Então, são ciclos que a gente entende, acontece, mas se renova, né? Se renova e a gente treina, a gente faz com que o profissional se torne mais qualificado e comece a jogar também na mesma velocidade, no mesmo nível de qualidade que a TIM já opera hoje, né? Então, acontece, mas faz parte do jogo e a gente tem que estar preparado para isso também, né? Com certeza, com certeza. E aí, tendo aqui 2 experts, né, no mercado de telco, eu queria que vocês pudessem nos explicar um pouquinho mais sobre o impacto, obviamente, do 5G. Né? A gente está vendo aí os leilões acontecendo, eu vejo várias notícias da TIM, inclusive do próprio CEO da TIM, né, falando bastante sobre essa questão do 5G, do leilão, né, das operações de telecomunicação, como que isso vai reagir. Vocês dois, contem para a gente um pouquinho mais sobre essa vinda, né? O que isso vai representar aí para o mercado de tão significante? Disruptivo, falaria, sabe? Inclusive hoje, por uma casa da sorte, 27 de outubro de 2021, é o dia que foram apresentadas as ofertas para as frequências do 5G, né? Provavelmente Enio sabe. É um caso incrível. Tanto que depois se fala justamente de leilão 5G, né, Fernando? Porque foram 15, se não me engano, as ofertas feitas, então esses envelopes com as ofertas serão abertas o dia 4 de novembro, mais ou menos, posso estar um pouquinho, mas hoje, 27 de outubro, também é uma data importante para as telcos brasileiras, é a data que foram publicadas as ofertas para o leilão das frequências 5G. Enio, se você me permite, eu enxergo esse como um momento histórico, né? Não somente para o Brasil, tá? O 5G vai definitivamente mudar a vida das pessoas do mundo inteiro, tá? É claro que 5G não significa que o dia 4 de novembro de 2021 todo mundo vai ter o 5G, né? Até se fala, se não me engano, de projeto de implantação de 5G de anos, tá? 2, 3 anos para que tenha uma cobertura até 90%. Então, nem 100% em 3 anos, porque tem que mudar as antenas, tem que se criar processos eficientes de computação na ponta, né? O famoso edge computing. Você tem que ter a possibilidade, por exemplo, para processos de telemedicina, como o Enio falou agora, com poder computacional perto do cliente, o que justamente são processos críticos para a vida. Então, isso vai demorar um tempo, mas vai ofertar coisas, vai ofertar serviços, e a própria TIM está se mexendo, o próprio Pietro, que é um grandíssimo comunicador, está já dando algum insight de algum eventual até spin-off da TIM, de empresas específicas para a IoT, né, que vai ser uma outra grande revolução do 5G, que a TIM vai justamente criar empresas que vão ser específicas para gerenciamento de internet das coisas. E o 5G vai proporcionar isso, Fernando, vai proporcionar a possibilidade de ter uma parte das frequências dedicada à comunicação entre as máquinas, o famoso machine to machine, né? Então, por exemplo, você vai poder controlar a sua casa inteligente, a sua domótica, né? As diferentes assistentes que existem no mercado, os seus robôs de casa, os seus equipamentos, os seus eletrodomésticos, sem impactar a parte de comunicação, né? Transferência de dados, a comunicação tradicional via voz, as videochamadas, etc, etc. Então, realmente, e tem coisas, Fernando, que eu falo sempre em todas as palestras onde eu participo, vai chegar coisas que a gente não faz a menor ideia agora. Esse é o ponto. Esse é o ponto, afinal. E que a gente fala, mas no final não fala nada, porque tem coisas que ninguém
faz ainda ideia que o 5G vai trazer na vida de todo mundo, mas com certeza vai ser uma revolução, Vai e revolucionar. tanto. Quando o Fernando fez o ponto do 5G, eu ia responder que essa não é nem a pergunta de 1 milhão, é de 1 bilhão, porque... Não, porque, assim, 45 bilhões, falou o presidente da República, 45, mas tudo bem. É isso. Mas é aquilo, né? Assim, aonde a imaginação vai, é onde o 5G vai estar. Né? Óbvio, quando a gente tenta tangibilizar um pouco para o hoje, né? O que a gente vê logo de... E aí não falando de machine to machine, mas falando um pouco agora do B2C, né? Olhando para o meu consumidor final mesmo. Cara, eu vou ter muito mais facilidade, por exemplo, para os gamers que usam celular, tablet ali, ou até mesmo o sinal para jogar um jogo ali online, alguma coisa assim. A gente está vendo muito se falar também, né, de até mesmo de médicos usarem a tecnologia para fazer cirurgias à distância. E, inclusive, uma outra linha também que tá surgindo é na educação, com realidade virtual. Então, cara, tem assim, inúmeras frentes realmente que a gente vislumbra poder explorar, né, o 5G, entregando não apenas para empresas, né, mas também para o nosso consumidor final como um benefício direto, não indireto. Né? Então, mas é aquilo, é muita especulação, porque de fato é o que o Michele colocou, né? A gente começa a imaginar, e o que você imagina, o 5G, em teoria, consegue fazer por você. Então, realmente, entregar. aqui... exatamente. Então, aqui, praticamente, a imaginação é o nosso limite. Né? E a gente tem uma imaginação bem fértil por aqui para poder realmente pensar de forma muito ampla. Legal. E vamos já entrar, já estamos aqui nos minutos finais do nosso encontro. Eu queria fazer pelo menos uma ou duas perguntinhas do nosso público aqui que mandou para a gente. Tem aqui uma pergunta do Alexandre Barbosa. Ele fala assim, qual o horizonte do VAS com a entrada do 5G? Excelente pergunta. Mas é um pouco disso, né, que a gente estava comentando agora. Assim, inicialmente, o que a gente olha muito, assim, quando eu olho para o consumidor, né, a gente pensa em jogos, a gente pensa em educação, a gente pensa em entretenimento. Então, são soluções que a gente entende que com o 5G a experiência de uso vai se tornar realmente algo fora do imaginável. Né? Então, óbvio, ainda existe, como o Michele colocou, né, é uma evolução. Então, não necessariamente o cliente vai conseguir sair no carro e estar conectado no 5G durante uma viagem, porque vão ter áreas de sombra, algumas coisas, né, relacionadas a isso que, inclusive, acontecem ainda hoje. Mas a ideia como entrega realmente é explorar experiências que hoje a gente não consegue imaginar. Né? Mas, olhando rápido, assim, pensando, a gente pensa muito nessa parte mais de entretenimento e educação como benefícios diretos para o nosso consumidor final hoje. Né? Mas, com certeza, me dá mais uns 3 meses aí que eu vou trazer mais novidades para vocês. Legal. E, para a gente finalizar esse nosso painel, acho que também eu prometi para a Tamires Leite que eu ia fazer essa pergunta. Ela falou assim, qual foi o sentimento dos colaboradores da TIM? Como que vocês conseguiram medir isso? Eu acredito que melhorou o trabalho para todos internamente. Eu acho que ela está querendo falar da questão da mudança do HubTech. Né, essa mudança de plataforma, o quanto isso representou internamente para as pessoas que trabalham lá, né? Porque uma coisa é você ter muita reclamação no seu dia a dia, principalmente quando a gente fala de atendimento ao cliente, né? E aí depois com essa virada de chave, o que isso representou para as pessoas internamente? Eu acho que ela quis levar para esse lado. Olha, e aí ela pode me corrigir se não for isso. Fica à vontade aí, Tamir. Se não for isso, corrige aqui a gente que a gente responde de novo. Mas... É ao vivo, tá? É ao vivo. Não tudo aqui ao vivo. É ao vivo. E a cores. Mas... Ela acabou de responder que é isso mesmo. Ótimo. Maravilha, olha, maravilha. Eu confesso para vocês, falando um pouco de mim e falando das pessoas que estavam muito próximas a mim também durante, né, esse projeto. É uma sensação de satisfação assim, muito alta, porque eu acho que a gente tentou trazer aqui em alguns momentos, né, o quanto foi complexo, o quanto foi desafiador, o quanto nós tivemos aquelas famosas war rooms ali que pegava fogo e que tinha muitos sentimentos envolvidos ali, mas todos buscando o mesmo objetivo. Né? E eu acho que quando a gente consegue concluir esse trabalho, que aí eu não digo uma conclusão, mas eu acho que uma etapa do trabalho concluída, que é justamente a implementação, e agora a gente está falando de atualizações e novidades, mas o primeiro trabalho foi uma sensação assim, de satisfação altíssima.
Porque você concluir um projeto dessa magnitude, com o sucesso que foi e com esse reflexo super positivo na base de cliente, realmente é para poucos, né? E é por isso que quando eu entrei aqui nessa reunião hoje, nesse bate-papo, né, e coloquei que é um privilégio fazer parte disso, de fato porque é um aprendizado enorme, não apenas profissionalmente falando, mas pessoalmente também, né? Porque você se vê em várias situações em que você precisa realmente evoluir para poder ultrapassar, né? Então, Tamires, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas a satisfação foi muito alta, todos realmente muito que estavam bem envolvidos e que conheciam a complexidade desse projeto, saíram desse projeto realmente batendo no peito, falando, ó, eu fiz parte disso. Então, é de muito orgulho. Isso, acredito que também para o time da Engineering, aí eu pergunto para vocês Nossa. agora, né? Como é que foi aí para vocês o sentimento depois desse projeto? Foi de missão cumprida, que é uma frase que eu gosto muito do idioma brasileiro, sabe? Porque os times ficaram super comprometidos, time de alta performance, dos dois lados, que também é uma coisa importante, tá? Essa coesão, essa visão única de objetivos é impagável, né? Não adianta um tirar e o outro puxar, não funciona. E a sensação é essa. Eu falo com frequência com o Eduardo, falo um pouquinho menos com as outras pessoas do time que são mais de front-end, né? Como está falando, Lisandra, João, Kellen, Gliciani, que sempre erro o nome, porque para mim é complicado, mas são todas pessoas que ficam um pouquinho mais na frente. E realmente a sensação é de missão cumprida, de ter atingido aquele objetivo. Reduzir as reclamações é fundamental, né? Porque você consegue se focar no negócio e não justamente entender onde tem os incêndios, né? Como apagar esses incêndios. Então você consegue ofertar novas coisas porque o dia a dia está funcionando bem. Então, realmente, a sensação é maravilhosa. Ter parceiro como o Enio, como as pessoas da TIM, que temos atualmente, a Mônica, o Salvatore, Pecori, Napoletano como mim, o Bernardo, novo diretor da área, uma pessoa incrível. Sinceramente, não para ser puxa-saco, tá? Porque quem me conhece sabe que eu não sou puxa-saco, mas realmente que viabilizou deu a possibilidade de a gente poder fazer essa palestra com a TIM. Muito obrigado, Bernardo. E é incrível, Fernando. Lembrando, nós estamos aqui com a TIM Brasil, ou seja, é uma coisa realmente de muita Com honra certeza. que nos enche bastante o Olha, peito. suamos a camisa para que esse encontro acontecesse, Com porque a gente certeza. sabe que foi tudo muito intenso, tudo muito rápido, mas deu tudo certo no final das contas. Inclusive, o Enio aí está de férias e deu o Pois privilégio, é! e O deu o Enio de privilégio férias! de Mas eu exatamente confesso que desse quando privilégio. eu recebi o convite, falei, não, esse papo eu faço questão de estar presente, porque, cara, foi realmente sofrido de muito aprendizado, e eu confesso para vocês, como eu falei no início, tenho quase 17 anos de TIM, e desde que eu entrei para essa área até hoje, esses 3, 4 anos que eu estou nessa área nova aqui, junto com o HubTech, com outros também, né, parceiros envolvidos, eu não consigo comparar o que eu aprendi nesses últimos 4 anos com o que eu tinha aprendido antes, nos 13 que eu estava aqui já na TIM. Então, realmente, eu tenho aprendido Legal. muito e, para mim, eu fiz questão de estar presente aqui porque realmente eu queria deixar isso aqui muito, né, explícito para o time Engineering, que foi e continua sendo um prazer trabalhar com vocês. Então, conte comigo também, conte com a TIM. Nossa parceria que está trazendo muitos Bacana. frutos e agradeço muito aí pela oportunidade mais uma vez. Imagina, a gente que super agradece aí esse seu tempo desejado assim a participar desse nosso evento, né? Com tanto carinho, com tanta dedicação. A gente sabe aí das agendas do qual complexas no nosso dia a dia. Férias, é para a gente descansar, né? De fato. Mas a gente é recíproco também essa nossa vontade de tê-lo aqui com a gente. Foi super bacana. Quero agradecer ao Michele também por essa participação, por essa entrega, por estar sempre aí com a gente, vestindo a camisa e apoiando todos os projetos da companhia.
Quero agradecer a todo mundo que pôde participar. Muito obrigado por esse encontro. Foi realmente muito especial. Espero que a gente tenha aí outros encontros tão legais, bacanas, como esse. Quero dar só um recadinho, tá? Amanhã a gente vai ter aí o nosso próximo encontro com a Ferolab. Esse painel vai ser às 10 da manhã, tá? Um pouquinho diferente, como hoje foi às 5, por conta que a gente fez alguns ajustes por conta do Enio ter separado esse momento especial na agenda de férias dele. Por conta do voo dele, exatamente. Acabou de Agora ele vai poder ter as férias merecidas. É isso aí, Então eu quero só passar esse recadinho. Amanhã a gente vai falar então com os times de experts da Ferolab sobre o assunto de Data Lake e inteligência artificial para o mercado de educação, para ter uma educação mais data-driven, na verdade. Então, até amanhã. Quem participou hoje, participe amanhã também. O assunto vai ser super bacana. Vamos ter vários experts da engineering. E é isso. Desejo aí para vocês uma boa tarde, boas férias, Enio. Michele, boa tarde. Bom descanso. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Sim, valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Grande abraço obrigado, senhores. A todos aí. Obrigado, Enio. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.